E aí, Marcela, beleza? Tudo bem, Renan? E você? Top demais, show de bola. Tamo junto aí, né? Mais uma live aqui de assessoria. Ó, o Otacílio falando aí da assessoria que ele fez ontem, ela fiz e arrematamos ontem. Vamos falar hoje sobre um tema que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí, que é assessoria em leilões de imóveis, né? Ou seja, usar o conhecimento para monetizar, ganhar dinheiro. E vamos falar também sobre arrematações de ontem do ecossistema de assessores. Vamos falar um pouquinho de como é que funciona isso e como as pessoas têm ganhado dinheiro. Então, tenho certeza que vai ser bem legal, além de falar também qual o posicionamento do assessor, como o assessor deve se posicionar no mercado. É o tema que a gente vai falar hoje. E antes de tudo, né, Marcelo, eu queria que você contasse para a galera aí qual que é o grande negócio por trás da assessoria, né? Muita gente às vezes se pergunta, né, mas eu vou assessorar, como é que eu vou fazer? Né? E na prática é uma oportunidade única, tanto para arrematantes já experientes, que momentaneamente fizeram arrematações, aplicaram conhecimento e eventualmente estão aguardando vender, quanto também para pessoas que estão sem capital, né? Entraram no mercado já sem capital, começar a sua trajetória como arrematante usando assessoria. Fala para a galera aí como que isso pode ser um divisor de águas enquanto a galera vai entrando. Já vi aqui algumas pessoas que fizeram assessoria. Vai compartilhando a live que vai ter um conteúdo top aqui para vocês e vou dar um presente no final, hein? Então compartilha a live que se a gente bater aqui 150 pessoas eu vou dar um presente no final, beleza? Ó, já gostei, hein, da parte do presente. Já tem que sair todo mundo compartilhando, que quando o Renan promete, ele cumpre. Sempre é coisa boa, hein? Mas falando de assessoria, né? Assessoria eu acho que é um grande divisor de águas, tanto para o arrematante experiente, que já tem muitas arrematações, como para quem quer entrar no mercado de leilões. E por que eu digo isso, né? Porque a assessoria é uma forma de você monetizar o seu conhecimento sem você precisar usar o seu capital próprio. Ou seja, você vai fazer a arrematação sem usar o seu dinheiro. E essa é uma dor de todo mundo que faz arrematações com seu capital próprio, que foi uma dor minha, em um determinado momento o meu capital vai estar todo alocado em operações e eu preciso aguardar o ciclo completo. E o que eu poderia fazer nessa entre-safra, vamos dizer assim, com toda a expertise e todo o conhecimento que eu tenho, sendo que o meu dinheiro já está alocado? Assessoria. E a mesma coisa para aquela pessoa que tem muita vontade, que está querendo entrar no mundo dos leilões, mas ela não tem dinheiro, ou ela tem muito pouco dinheiro. Ela sabe que ela vai fazer uma arremataçãozinha, vai usar um crédito que ela tenha lá de financiamento na Caixa, e ela vai ficar já impossibilitada de participar de leilões, ou ela não tem dinheiro mesmo, porque tem gente que quer entrar no mercado de leilões e não tem dinheiro. E a assessoria também é esse canal. É a forma de você, através do seu conhecimento, você poder monetizá-lo e começar a entrar no mercado usando apenas estratégia, porque assim, não é só ter conhecimento. Além de conhecimento, você vai ter que desenvolver estratégias e vai ter que ter o cliente para você poder participar dessas oportunidades. Então, a gente tem um pilar na assessoria, né, que é o conhecimento, encontrar oportunidades, que faz parte dessa parte de estratégia que eu te falei, como também tem o terceiro pilar ali, que é o cliente. A gente vai precisar desenvolver essas três habilidades para você entrar no mercado de assessoria e se destacar no mercado, né, Renan? Porque fazer assessoria cuidando só de uma parte do processo, então tem muitos advogados que se posicionam como assessor, mas eles só fazem o pós-arrematação ali numa ação de missão na pós ou tocando um processo judicial. Nós estamos falando de assessoria do processo completo. É onde está o dinheiro grande, onde a gente consegue entregar muito resultado para o investidor e para a gente também. Sensacional, Marcelo. Então é outro jogo, né? Então quando a gente fala de assessoria, então já vamos posicionar aqui, né, o que vocês veem na internet sobre assessoria jurídica de leilão, esquece isso. Isso é um pedaço do negócio e nem precisa ser advogado, tá? Muita gente que fala de assessoria jurídica aí se posiciona, né, são advogados, se posiciona como sendo uma área exclusiva aí dos advogados. Muito pelo contrário, 90% do core do negócio, do core business do negócio é a avaliação de mercado, é entender por quanto vende um imóvel e aí determinar por quanto pode ser pago, quanto pode ser pago. Então, o grande segredo do negócio não está na avaliação jurídica ou algo do tipo, porque isso é até simples, tá? Embora, obviamente, você vai ter que envolver o conhecimento para poder fazer da maneira correta, é mais simples do que a parte financeira. A parte de entender por quanto vende é o grande segredo e é onde as outras assessorias não entram. É por isso que eles não conseguem cobrar caro. Porque o assessor que se resume a analisar a matrícula, a ler um processo, a entender se tem algum risco ou não do processo, isso é isso aqui, ó, 10% da análise do leilão. E aí, o posicionamento raso,
parcial, ele acaba gerando menos comissionamento. É por isso que os assessores, dentro da comunidade Smart, dentro do ecossistema Smart, eles conseguem cobrar de 5% ou de 10% do valor da arrematação até 50% do lucro líquido, tá? Na modalidade caixa forte. Então, é o posicionamento que faz as cobranças serem maiores. É isso que foi a grande evolução dentro do ecossistema de assessores. Mas vamos lá, Marcela, vamos falar sobre o tema de hoje? Você separou um tema aqui falando sobre, né, até separar o tema aqui, ó, o que você seria, se você seria o seu próprio cliente, né? Porque esse posicionamento e a entrega que o assessor faz, inclusive a própria entrega do assessor, vai determinar o nível de retenção que ele vai ter na carteira dele. Então, a retenção de clientes que fizeram 1, 2, 3 vezes e vão continuar fazendo sempre é muito voltado pelo nível de qualidade que o assessor presta e pelo nível de amplitude da entrega. Então, entregar mais, que ele sai fora só da análise jurídica, e entregar resultado para o investidor, então entrega o escopo maior e mais resultado final. Isso tudo vai determinar o seu nível de retenção e, obviamente, o seu nível de cobrança. Você vai poder cobrar mais quando você entrega mais e ter um nível de retenção maior, né? Exatamente. E essa é a grande diferença, né, Renan? Eu estava, uns meses atrás, conversando com alguns advogados que prestam assessoria de leilões de imóveis, mas eles só fazem esse pedaço da operação, um pedaço pequeno da operação. E quando eu falei para ele os modelos de assessoria que eu faço, né, de cobrar 10% sobre o valor da arrematação e conseguir cobrar 50% do lucro final da operação, eles ficaram impressionados. Como que isso é possível, né? E não é porque eu sou diferenciada, porque eu sou muito melhor do que todo mundo. É porque eu aplico a metodologia que eu ensino para os meus mentorados de se posicionar. E não só isso, né, Renan? De cuidar de onde de fato tem a operação. Onde está o dinheiro da operação? É encontrar boas oportunidades para o meu cliente comprar barato e vender caro. É saber identificar essas oportunidades, precificar esses imóveis, fazer toda a gestão de risco, que é importante fazer. Então, essa parte de analisar a parte jurídica, é importante a gente fazer a identificação de gestão de risco, mas esse é só um pedacinho da operação. E essa situação de você trazer para os investidores esse seu posicionamento, isso só é possível se você responder essa pergunta que eu te falei, que eu provoquei, né? A provocação. Você seria o seu próprio cliente? E essa pergunta, Renan, acho que ela é muito boa, porque eu me fiz esses dias essa pergunta, porque a gente está revisando alguns processos nossos para a gente melhorar aqui os nossos resultados. E a pergunta que eu me fiz foi se eu seria meu próprio cliente, né? Olhando todas as bases de assessoria, todos os pilares de assessoria. Porque quando a gente vai falar de trabalhar com assessoria, Renan, é a construção de um negócio, é uma empresa, né? Você vai trabalhar encontrando oportunidades, linkando oportunidades com investidores. Isso é uma prestação de serviço que você está linkando pessoas interessadas em contratar o seu serviço para você auxiliar eles numa parte da operação que eles não dominam, que eles não sabem nada, eles não sabem identificar, eles não sabem precificar, eles não têm tempo de fazer tudo isso também, que isso é muito importante de falar, né? E você também tem a questão do pós-arrematação, que eles também não querem pôr a mão na massa, porque se eles quisessem pôr a mão na massa, eles seriam investidores do capital próprio. Eles não precisariam de assessores para posicioná-lo. E aí a pergunta que eu faço aqui, né, é se a gente sempre tem em mente, né, eu seria, na situação atual que eu tenho hoje, eu seria meu próprio cliente, né, considerando o conhecimento que eu tenho da área de leilão, considerando as estratégias que eu utilizo para identificar oportunidades, considerando todos os resultados que eu entrego para os meus clientes, eu seria meu próprio cliente, eu estaria satisfeito com os resultados que eu entrego para o meu investidor? Hoje eu, Marcela, posso dizer que sim, eu seria meu próprio cliente, porque eu sei os resultados que eu tenho entregado para os meus clientes, até com as minhas próprias arrematações dos resultados que eu tenho tido, né? Isso me traz essa segurança. Mas a Marcela, lá do começo, quando a Marcela começou a trabalhar com assessoria, eu me fiz essas perguntas. E aí eu comecei a desenhar, Renan, a estratégia. E é isso que eu quero provocar todo mundo que está aqui, falar sobre, refletir sobre, né, onde você está hoje. Então, assim, a construção do conhecimento é a base mais importante que a gente precisa ter na construção do pilar de assessoria. A gente tem 3 pilares na assessoria, que é a identificação de conhecimento, construção de conhecimento, conhecimento sólido, a questão de identificação de oportunidades e o terceiro pilar é encontrar os clientes. Então, essa é a dor de todo mundo que vai passar no processo de construção de assessoria. E quando você vai falar do conhecimento, esse acho que é o pilar mais importante, porque quando você tem conhecimento, te gera segurança. O fato de você ter segurança te gera tranquilidade para apresentar oportunidades para investidores.
E essa segurança, ela é refletida na sua apresentação para o investidor, porque se você está inseguro, porque você sabe que falta bagagem e conhecimento, você vai ter dificuldade de apresentar oportunidades e esse seu receio, esse seu medo vai transparecer na reunião. E a gente, quando fala de trabalhar com investidores, né, com pessoas que vão ser nossos clientes, a gente precisa se posicionar e trazer tranquilidade, porque a gente tem que partir do princípio, todo negócio jurídico envolve risco. E como é que a gente vai converter esse cliente para ele entender que são riscos calculados, que são riscos pré-analisados, que a gente consegue previamente identificar as questões jurídicas e os pontos de atuação que o outro lado, né, pode vir a atuar e que você consegue se defender, quais são as estratégias que você vai defender. Então, é muito interessante que quando a gente fala da construção desse negócio de assessoria, a gente tem que olhar para dentro mesmo, tá, Renan? Tem que olhar para a gente e tentar entender onde eu tô. Geralmente a fraqueza são em duas pontas, né? Conhecimento, falta de cliente, você não consegue identificar oportunidades. E cada uma dessas pontas que estão faltando, elas atrapalham no seu processo de conquistar o seu cliente. E com certeza a resposta para essa pergunta, se você seria o seu cliente ou não, vai ser negativa, porque você está faltando alguma das bases, que são muito importantes na construção desse conhecimento. E eu e o Renan, quando a gente foi construir o nosso ecossistema de assessores, né, a gente conversou muito sobre essas dores, né, que eu tinha no meu negócio, que a gente via, né, no ecossistema Smart aqui, todo mundo que queria entrar na assessoria, quais eram as principais dores, e a gente sempre trocou ideia sobre isso, né, Renan, do que a gente precisava trazer para o ecossistema, né, para os assessores conseguirem desenvolver, seja independente de qual dos pilares onde ele tem essa dor, que pode ser o conhecimento, pode ser a falta de habilidades, de estratégias para identificar oportunidades, pode ser a falta de cliente, então a gente começou a construir um ecossistema vinculado nisso. E o que eu acho que é importante, Renan, sempre que eu converso aqui com os mentorados, sobre essa questão de posicionamento, né? É difícil você se posicionar como autoridade, figura de autoridade, se você não fizer a sua parte de construção de conhecimento. E isso ninguém vai fazer por você. Por mais aulas expositivas que a gente dê, que a gente fale, que a gente abra caso prático, nada supera a sua capacidade de desenvolver o seu raciocínio analisando casos na prática. Por isso que eu sempre provoco os mentorados da gente sempre garimpar junto, a gente identificar oportunidades juntos, especificar imóveis juntos, analisar a jurídica junto, para que a gente tenha o desenvolvimento desse racional, de você conseguir construir o seu conhecimento enquanto você aprende, né? Porque senão você vai ficar super frustrado, porque você vai estar querendo estudar, fazendo diversos cursos, dezenas de cursos que tem no mercado, voltados para leilões de imóveis, mas você não vai estar podendo ter a possibilidade de já atuar em assessoria. E no nosso ecossistema, o mentorado ele consegue construir conhecimento, desenvolver estratégias para criar oportunidades, e nesse curso onde ele está construindo isso, o negócio sólido dele, para ele ter segurança e se posicionar como um assessor qualificado, que tem um posicionamento, inclusive, de precificação, porque é uma coisa que a gente briga bastante, né? De manter os valores que sejam dignos e condizentes com o trabalho pesado que a assessoria corresponde, e a questão do cliente, então a gente conseguiu resolver todas essas bases dos nossos clientes. Sensacional, Marcelo. Eu acho que esse posicionamento e essa pergunta que você fez foi sensacional. Eu seria meu cliente? Isso é uma pergunta que ela abre a cabeça, né, para você pensar se de fato, olhando pela outra ótica, você está atendendo aos interesses dos investidores. Porque no final das contas, você só vai conseguir ter clientes e reter clientes se você atender aos interesses, se você gerar valor para essas pessoas, né? Então, gerar valor tanto na entrega do resultado final, quanto também durante o processo, você ser o mais transparente, ser o mais claro, comunicação clara, tudo isso vai ser um diferencial na hora de você de captar ou manter esses clientes, né? Então, tudo isso faz parte do diferencial de um assessor que realmente consegue entregar resultado e consegue deixar clientes satisfeitos. Bom, vamos falar agora de duas arrematações que aconteceram no ecossistema ontem, e é bem legal porque são duas arrematações diferentes. Uma que vai dar 20 mil de comissão e outra que vai dar 125, né? E duas em modalidades diferentes. Uma na modalidade de assessoria convencional e outra na modalidade de caixa forte, sem colocar R$1. O assessor não colocou R$1. Não colocou R$1. Ele simplesmente garimpou corretamente
analisou corretamente, a gente plugou o investidor, ele fez assessoria e vai ganhar 20 mil em uma, 125 mil em outra, de comissão, sem colocar R$1. Isso usando a assessoria. Conta pra galera aí primeiro a de 20 mil, porque é um imóvel popular, por isso que vai dar 20 mil. Posicionamento, vai dar, acho que 20% de comissão, né? Mas é porque é um imóvel popular e o outro vai dar 50% do lucro líquido. Conta pra galera aí, Marcelo. Exatamente, né? A arrematação de ontem, né? Quem fez foi até o Otacílio, que ele tá aqui, o Otacílio é um tubarão, e o meu mentorado, o Glauco, eles identificaram uma oportunidade de um imóvel popular e eles fizeram pela modalidade tradicional. Qual que é a assessoria tradicional? Para quem não tá familiarizado com os termos, eu só vou explicar rapidinho, tá, Renan? Nós temos duas modalidades de assessoria. A assessoria tradicional é aquela que a gente cobra 10% sobre o valor da arrematação e o escopo de atuação do assessor, ele vai com o investidor até o registro na matrícula do nome do investidor e entregando a posse para o investidor desse imóvel, tá? Esse é o trabalho que eles fizeram, tá? Então, eles estavam analisando um imóvel popular e eles identificaram a oportunidade, a gente linkou eles com um investidor que tinha capital, que tinha interesse em adquirir esse imóvel, né? Ele sendo popular, que estava dentro do capital que ele tinha para operacionalizar. E o investidor topou participar e eles arremataram esse imóvel em lance único. Esse imóvel foi arrematado com lance único. Todo mundo fala, né, Renan, que os imóveis estão super concorridos, que é muito difícil de arrematar, mas eles conseguiram fazer a arrematação em lance único deste imóvel e eles garantiram, né, a arrematação foi inferior a R$200 mil, então ela foi um imóvel arrematado acho que por 110, se eu não me engano, e eles precificaram em 20 mil os honorários dele. E por que a gente faz essa regra, né? Porque 10% sobre o valor da arrematação, R$100 mil, daria R$10 mil somente de assessoria. E aquele negócio que eu falei no começo da live, sobre posicionamento. A assessoria ela tem que ser boa para o assessor e para o investidor. Os dois têm que estar na mesma balança. Não pode só o assessor querer receber muito e o investidor receber pouco, e nem o contrário é verdadeiro, porque desmotiva o assessor. Porque é um trabalho muito árduo. Identificar oportunidades. O assessor, só para vocês terem ideia, um assessor para conseguir participar de um leilão e sair vencedor, ele analisa centenas de imóveis, ele participa de dezenas de leilões até ele conseguir ter uma arrematação. Então, por isso que é um trabalho que deve ser, sim, muito bem alinhado. O posicionamento de remuneração tem que ser muito bem alinhado entre o investidor e o assessor. Então, né, para essa arrematação, para fazer sentido para os assessores, o valor mínimo de assessoria é de R$20 mil. Isso representa quase 20% sobre o valor da arrematação, né, Renan? A gente está falando, a outra, você está me corrigindo, foi 97 mil. Foi 97 mil o valor da arrematação, então daria R$9.700. Então, não seria um valor atrativo para os assessores. O assessor ia trabalhar muito para ganhar pouco, né? Exatamente. Não faria sentido. Faria mais sentido ele arrematar para ele mesmo, né? Então, inclusive o assessor, posicionamento do assessor tem que ser esse, né? Que ele está assessor, ele não é um assessor, né? Porque senão, o que você passa a imagem para o seu cliente? Que você só está interessado na comissão. E, na verdade, o que você tem que mostrar para ele é o seguinte, cara, eu só estou vendendo essa oportunidade porque eu estou sem dinheiro momentaneamente. Porque se eu tivesse dinheiro, essa oportunidade seria minha, não estaria com você. Exatamente. Né? Então, ou seja, a oportunidade é tão boa que eu arremataria para mim. Eu só não estou arrematando porque nesse momento eu estou descapitalizado. Porque eu comprei imóveis, tem o ciclo do imóvel natural de 6, 8, 10, 12 meses, e nesse momento, nesse recorde de tempo, eu estou descapitalizado, mas eu tenho a capacidade de identificar a oportunidade. Porque se eu tivesse dinheiro, nem teria chegado em você. Então, o investidor, quando ele olha o assessor e percebe que não é um assessor que está correndo atrás de comissão, mas que é um assessor que momentaneamente, por milagre, essa oportunidade chegou em você, o investidor ele olha e fala assim, cara, eu tenho que aproveitar. Porque isso aqui não chegaria em condições normais na minha mão. Exatamente. Isso que você está falando, isso, Renan, que você está falando, é o que acontece com todas as assessorias. Quando você vai contar para o investidor a oportunidade, ele vê que tem resultado. Inclusive, aconteceu essa semana que a gente garimpou um imóvel, analisamos, apresentamos para os clientes. Aí um dos clientes se interessou, mas ele não fez o cadastro na hora. Chegou na hora do leilão, faltava 2 horas para o leilão, eu vi que ele não tinha feito o cadastro, eu fui lá, me cadastrei e a gente participou do leilão, a gente não levou. Aí o investidor falou assim, pô, você falou aqui no grupo que você ia participar, ele me chamou no privado, né? Eu falei, sim, a gente participou do leilão, eu analisei, a gente garimpou o imóvel, apresentei para você não conseguiu se cadastrar, eu não ia perder a oportunidade que eu analisei, eu participei do leilão e a gente ia levar. Aí ele, pô, eu fiquei meio na dúvida, que eu fiquei segurando de fazer o cadastro no leiloeiro, porque eu não sabia mesmo se fazia sentido. Então, olha só, né? Os clientes, às vezes, eles têm um receio, e quando ele vê
que eu participei do leilão, porque ele viu meu nome lá, o meu login aparecendo, e aí ele falou, pô, você participou do leilão? Eu falei, participei do leilão, eu te apresentei a oportunidade, você não conseguiu se cadastrar, aí ele abriu o jogo pra mim, falou, não, na verdade é que eu tava meio desconfiado se a oportunidade era boa ou não, mas depois que eu vi agora que você participou, então é sinal que vocês acreditavam mesmo. Eu falei, parte do princípio que eu não vou te apresentar jamais nada do que eu não arremataria. Tanto é verdade que eu participei do leilão que eu te apresentei. Então isso muda o jogo, porque agora eu mandei uma outra oportunidade para ele, ele falou, não vou nem perguntar se é boa ou não, eu vou entrar, porque eu sei que se eu não participar, você vai arrematar. Então, assim, muda o jogo do investidor, sabe? Ele identifica que você não está preocupado em receber comissão, porque isso é uma coisa muito comum, né, das pessoas acharem que os assessores têm um interesse apenas nos honorários dele, não de entregar uma boa oportunidade. A gente aqui dentro do ecossistema Smart, jamais a gente pensa isso. A gente preza nos resultados. A gente não está preocupado com a comissão. A comissão ela vai ser alinhada exatamente nisso que a gente falou. O Otacílio fez a arrematação por investidor de R$97 mil. O que compensa para o assessor? Posicionamento de no mínimo R$20 mil para assessoria. Então aí sim justifica o trabalho do assessor. Então esse mindset, né, essa forma de posicionamento, de construir autoridade, isso é muito importante, porque te diminui clientes que não sejam agradáveis, que te tragam resultado, e te possibilita, Renan, que você possa escolher também com qual cliente você quer trabalhar, porque o cliente que não acredita em você, ele só vai fazer você perder tempo, e não é legal nem você, nem o cliente perder tempo. A gente pode sim destratar. Essa é a grande vantagem da assessoria. A gente escolhe com quem a gente trabalhar. Agora, quando a gente fica se posicionando, mendigando, né, cobrando para entregar oportunidades, tem assessores aí no mercado que cobram R$1.000 por mês, 3 mil, 30 mil e tal, para apresentar X oportunidades para a pessoa, depois ela fica refém daquele investidor. Então, assim, toda oportunidade que ela apresentar, ela fica refém desse investidor para apresentar oportunidade e o investidor vai estar sempre na dúvida. Será que é boa mesmo? Quer matar a assessoria, cobrar salário. Cobrar pro Labore. Quer matar o seu negócio de assessoria, é cobrar pro Labore. Você vai ficar vinculado àquele investidor, ou seja, se ele disser não, você fica meio que preso naquilo ali, né, refém do investidor. Você, em determinado momento, vai se sentir pressionado se não apresentar oportunidade, porque você está recebendo salário. Então você vai começar a apresentar qualquer coisa, vai queimar seu nome, porque o estímulo errado, ele gera ações erradas. Resultado errado. Se você der o estímulo errado, a consequência dos atos, ela vai conduzir para um lugar errado, um lugar que você não quer. Se você passa a receber salário, além de ficar preso no investidor, que é a pior coisa que existe, você vai ficar garimpando para um cara de acordo com o critério dele, e aí ele vai falar assim, eu quero imóvel lá na Vila Nova Conceição de isso, isso e isso. Cara, você tá ferrado, você não vai conseguir arrematar. Mas você ainda se sente pressionado a ficar mandando oportunidade porque você está recebendo salário e vai acabar mandando coisa ruim. Então, é a pior coisa que existe. O investidor, o assessor, ele tem que perseguir o lucro. Exato. O investidor, ele tem que vir atrás do que você está entregando de lucro, né? E não com questões muito pré-definidas, porque isso aí acaba trazendo um funil errado, frustração, sensação de que é empregado e acaba gerando resultados ruins no futuro e até retenção baixa. Exato. Bom, batemos a 100 pessoas aí, eu vou liberar um mini curso de matrícula aqui para vocês, matrícula e avaliação. Eu faço nesse mini curso, explico detalhadamente o que é, como analisar uma matrícula e como fazer uma avaliação de casas, que é onde muita gente se enrola aí. Inclusive tem lá no mini curso, mostrando uma casa que a gente já arrematou esse ano de 400 mil que vale mais de 1 milhão. Eu ensino como que a gente faz a avaliação de casas, zona homogênea, absolutamente tudo, para você entender como que funciona isso. Está disponibilizado por tempo limitado, gratuitamente. Como é que você faz para receber? Digita aqui, matrícula, que eu vou ensinar você a analisar uma matrícula e como avaliar imóveis. Só digitar aqui matrícula, aqui nos comentários, você vai receber no seu direct um formulário, você vai preencher e a gente vai liberar um login e senha para você no maior portal de educação de investimento imobiliário do Brasil, o Imobeduc, tá? Da qual eu, Marcela, Fernando, Guará fazemos parte da Imobeduc, o maior portal de educação de investimentos imobiliários do Brasil. Só digitar aqui matrícula que você vai receber no seu direct, se cadastre e acesse lá com login e senha, tá bom? Marcela, então, caixa forte de 125 mil e 20 mil nessa assessoria. Na caixa forte, explica um pouquinho pra galera, quando que o arrematante aí conta, né, detalhes aí, mas explicando como que o assessor, ele pode identificar até mesmo que mesmo o cliente, às vezes, querendo os 10%, que para aquele cliente talvez seja indicado, por exemplo, receber uma
uma assessoria caixa forte, porque ele não vai conseguir conduzir aquilo até o final. Então, é compromisso do assessor com o investidor, de gerar o lucro no final, ou seja, de conduzir aquela operação até o resultado pretendido. Explica um pouquinho para a galera como é que é o posicionamento nessa questão do caixa forte, né? E aí, ontem teve uma assessoria que gerou 125 mil de comissão, né? Exatamente. A modalidade caixa forte é uma modalidade de assessoria na qual o investidor ele não faz absolutamente nada. O trabalho dele é simplesmente colocar o dinheiro, né? Ele aprova a oportunidade e ele coloca o dinheiro durante todo o curso da operação. E o assessor, o escopo do assessor, ele vai trabalhar com o investidor até a venda do imóvel. Então, ele vai identificar as oportunidades, ele vai apresentar para o investidor, vai auxiliar ele lá no pré-arrematação, vai cuidar o pós-arrematação, tanto do registro quanto a posse do imóvel, vai tocar a reforma e vai tocar a venda. Somente quando esse imóvel for vendido no final da operação é que racha o lucro ali 50% para cada um. E essa modalidade é muito atrativa para os investidores por vários motivos, tá? O primeiro motivo que eu vou te dizer que você pode convencer o investidor dessa modalidade de assessoria. Primeiro porque lucro não tem CEP. Né? Muitos investidores, eles querem assessoria tradicional, mas eles vão ficar restritos à cidade dele, no máximo às cidades próximas, né? Região de, sei lá, 100 quilômetros próximo da onde ele reside. Isso limita muito a sua assessoria, vai te trazer uma restrição geográfica e que vai te dificultar você entregar várias oportunidades e ter várias arrematações para esses investidores. Já na modalidade do caixa forte, a gente vai ter a opção de todo o Brasil, de atender o Brasil inteiro, porque o investidor ele não vai precisar se preocupar com tocar uma negociação de desocupação à distância, por tocar uma reforma à distância, por tocar uma venda à distância. Porque essa responsabilidade é do assessor. E essa responsabilidade não é só do assessor pelo escopo da operação. O assessor, ele vai apresentar para o investidor o seguinte, aqui nessa modalidade de assessoria, contigo. Eu só vou ganhar se você tiver lucro. Se você não tiver lucro, eu não ganho. Se você gastou 300 mil na operação e voltou 300 mil reais, não tem lucro na operação, eu não vou receber absolutamente nada. Ou seja, o meu está em jogo, né? Os meus honorários estão em jogo. E isso é uma forma de convencimento para o cliente muito forte, porque ele entende que você não vai apresentar uma oportunidade que você não acredita que ela tem potencial. Você só vai conseguir ter resultado nessa oportunidade, ter dinheiro, comissão, se de fato aquilo der lucro para o investidor. Então, a gente tem duas formas de convencimento aí que eu já trouxe para vocês de mão beijada, né? Então, a primeira é que lucro não tem CEP, te abre um leque muito grande e possibilita que esse investidor não deixe dinheiro na mesa se restringindo a um lugar, um CEP determinado, a uma cidade determinada. E a questão de que esse investidor vai se sentir confortável porque você não recebe absolutamente nada antes de fechar a operação. E quando eu digo fechar a operação, é fechar a operação dinheiro na conta do investidor. O investidor caiu o Pix da venda, ele recolheu a GCAP dele, aí sim a gente vai apurar o que é lucro, porque é o lucro líquido da operação. Então, são duas formas de convencimento ali que a gente consegue trazer com o investidor para você convencê-lo a fazer a modalidade de assessoria caixa forte. E essa modalidade aqui também é uma modalidade interessante que às vezes eu aplico para os meus investidores e eu falo aqui assim, ó, para ele. Neste imóvel, eu só vou te apresentar se você topar caixa forte. Se você não topar caixa forte, eu não vou participar do leilão, porque para mim é uma oportunidade que vale muito a pena financeiramente, mas ela envolve uma série de questões específicas para esse imóvel que vai requerer o meu conhecimento técnico da operação. Então, eu preciso te apresentar essa operação e você tem que topar o caixa forte. Os investidores, quando eles veem os resultados da operação que a gente está projetando para aquela operação, e é importante dizer, Renan, que aqui dentro do ecossistema Smart, a gente é sempre conservador, tá? Então, muitas vezes a gente coloca um número ali para o investidor, porque a gente faz a nossa promessa de 20% a 25%. Mas eu sempre coloco a nossa precificação, nossa avaliação desses imóveis de forma conservadora, para possibilitar que, de fato, no final da operação, o cliente veja o lucro no bolso dele, né? Então, o resultado dele que eu prometo é de 20%, 25%. Quando eu fecho a operação, que ele realiza o ganho de capital dele, que a gente fecha o lucro líquido dele, a gente verifica que ele tem lá 30% de ROI na operação. Ele fica felizaço, né? Porque quando eu projetei inicialmente era 25% e ele fechou a operação com 5% a mais. Que é exatamente isso que os mentorados fazem. E essa arrematação de caixa forte que aconteceu ontem foi uma arrematação que foi de um imóvel no interior de São Paulo, se não me engano, na cidade de Limeira. E a gente teve uma arrematação por 240 mil. Também foi lance único, 240 mil reais saiu a arrematação. E eles estão prospectando vender, acho que por 500 mil reais, dá mais ou menos um ROI, Renan, de 65% nessa operação. Sendo conservador, ou seja, o resultado pode ser muito melhor ainda para esse investidor. Então, é um baita resultado.
Então, no final da operação, vai sobrar R$225 mil, sendo R$250 mil, sobrando R$125 mil para cada um. 125 mil para o investidor, 125 mil para o assessor, já livre de imposto de renda o investidor, né? Que ele já pagou o ganho de capital na operação. Então, o Caixa Forte é uma forma de você maximizar as suas receitas, mas principalmente maximizar o resultado do seu cliente. Por quê? O assessor, ele domina a técnica de extrair o melhor resultado do imóvel. Coisa que o investidor, por mais que ele tente, se ele não for do mercado, não for do métier, não souber fazer, ele não vai conseguir extrair o melhor resultado da operação. A gente estava até conversando esses dias, né, Renan, sobre venda de imóveis, e quando bate o desespero da pessoa, eu preciso vender, já está 8 meses aqui para vender. Se não tem alguém do lado dele, experiente, que fala para ele, não pode vender a qualquer preço. Acabamos de entregar a reforma, faz 50 dias só que a gente está com o imóvel anunciado, não tem que queimar o imóvel, a gente consegue resultado, vamos mudar as estratégias de anúncio, vamos fazer outras formas de divulgação. A gente consegue trazer segurança para o investidor que não é a hora de queimar o imóvel, que é a hora da gente conseguir extrair o maior resultado da operação, porque a gente fez uma reforma assertiva, porque a gente quebrou as objeções de quando a pessoa entra no imóvel, ela não vai ter as objeções que a gente imaginou quando a gente entrou para iniciar a reforma. Então, todo esse conhecimento muda o resultado da operação e muda, inclusive, a resposta que esse investidor vai ter, porque ele vai ficar muito receptivo com novas oportunidades nessa modalidade de assessoria, porque você vai auxiliá-lo de ponta a ponta com todo o seu conhecimento adquirido. Sensacional, Marcela. Então o pessoal está perguntando o que é Caixa Forte. É você assessorar e não receber comissão. Receber percentual do lucro. É você esperar a venda do imóvel e receber, só que aí você recebe mais. Chega no Caixa Forte, você recebe 50% do lucro líquido, né? Então, o investidor coloca o dinheiro e no final vocês dividem um lucro, né? Depois de apurado o lucro real, líquido ali, vocês dividem um lucro. Mas também você tem que cuidar. E ele vai colocar todo o dinheiro, você vai colocar toda a expertise de ponta a ponta, desde a arrematação até a venda do imóvel. Então, o assessor ele é completo. Ele auxilia em todas as etapas da arrematação. Então, não é simplesmente fazendo análise jurídica ou fazendo alguma coisa. Não, ele vai atuar em tudo. Em compensação, ele vai ter 50% do lucro. Que para o investidor que colocou sua capital, imagina que ele está lá na renda fixa ganhando 12% líquido, né? Porque tem que tirar o imposto. 12% líquido. E ele, de repente, tem a oportunidade ali de ganhar 20, 22, sem fazer nada. Só colocar o dinheiro, o assessor que vai cuidar de tudo. Baita negócio, e processou também um baita negócio. Pegou metade do lucro sem colocar R$1, mas trabalhando sozinho, né? Obviamente, aí ele vai fazer tudo sozinho. Então, diferentemente de uma parceria, por exemplo, quando todos os dois colocam capital, vocês também vão dividir trabalho. Aqui não. Aqui o investidor colocou o capital e o assessor colocou o trabalho. Então, o investidor não vai fazer nada, mas também, no final, o lucro vai ser dividido meio a meio, porque tinha uma cultura no mercado de dar mais peso para o capital. Tinha muito investidor fazendo tudo, o assessor fazendo tudo, e no final ainda ganhava 10% da venda, 10% do lucro. Quer dizer, não fazia o menor sentido. Peraí, eu estou fazendo tudo, você só está colocando dinheiro, e no final você sai com 50%, eu saio com 10%. Qual que é a lógica disso? Né? Sendo que o que na verdade tem muito mais peso é o conhecimento do que o dinheiro. Então, pelo menos, vamos colocar em pé de igualdade. Exatamente. Eu entro com conhecimento e a mão de obra ali fazendo o negócio acontecer, você entra com dinheiro. Mas se você não quiser entrar também, não tem problema. Tem muita gente querendo colocar dinheiro aqui nas oportunidades que eu encontro. Foi isso que a gente fez no ecossistema de assessores, né, Marcelo? Exatamente. E essa mudança de prospecção, né, da figura, como que a gente enxerga o assessor? Dentro do ecossistema Smart, o assessor ele é o protagonista. Se não tivesse o conhecimento, não tivesse a oportunidade, todas essas habilidades estratégicas de encontrar oportunidades, de nada adiantaria a pessoa ter dinheiro. Então, o dinheiro não importa da mão de quem está o dinheiro, importa que encontre a oportunidade e o conhecimento para desenrolar toda essa operação. O dinheiro da onde que vem, de quem que é o dinheiro, pouco importa. Então, isso muda a prospecção, muda a figura. Então, hoje, o assessor, dentro do nosso ecossistema, ele é o protagonista. O investidor, pouco importa se é o A, se é o B, se é o C, se é o D. A gente quer que todos eles tenham a possibilidade de fazer arrematações, porque é isso que a gente mais quer. Quanto mais investidores a gente entregar oportunidades, mais receitas a gente vai ter, mais sucesso nosso negócio tem.
Mas se tiver algum investidor que não esteja tão alinhado e tão preparado, porque tem essa também, né, Renan? Tem investidor que quer, mas não quer colocar o dinheiro, tem receios, enfim, não conseguiu quebrar as objeções dele. Não tem problema, deixa ele ficar lá no campo de nutrição, a gente coloca ele na abinha de nutrição, a gente vai conversando com ele, vai tirando as dúvidas, até a hora que ele estiver pronto para entrar na abinha de que é o investidor que de fato vai escolher oportunidades e vai alocar capital. Então, essa mudança também de perspectiva, né, de colocar o dinheiro num segundo plano, ele é importante sim para o assessor, mas ele não é a prioridade, porque não importa quem é o cliente, né? Quem é que está com aquele dinheiro. Porque senão, eu estava conversando com o Pierre a semana passada, e eu falei, quando a gente tem um cliente que tem, tenho 2 milhões de reais, você não tem um cheque em branco desse cliente. Você tem apenas um cliente que falou que tem 2 milhões de reais e que ele vai querer escolher a oportunidade que ele vai entrar. Então, o dinheiro não é seu. Quem escolhe é o investidor. Quando a gente coloca dentro do nosso ecossistema, né, que a gente tem um banco de clientes que querem participar de um leilão, e se não tem o A que quer, tem o B, tem o C, tem o D, tem o E, tem o F, e assim a gente vai atrás de quem quer comprar aquela oportunidade que o assessor encontrou. E isso muda a perspectiva, principalmente a questão de resiliência, porque leilão de imóveis requer que a gente tenha essa habilidade, soft skills. E um dos soft skills é resiliência que a gente tem que ter. E é não ser vítima, não fazer vitimismo, né? Ficar sempre arrumando desculpa porque você não está conseguindo sucesso. Dentro do nosso ecossistema, a gente possibilita com que você saia da figura de vitimismo e tenha resultado, inclusive, ainda com as suas deficiências, né? Quando eu perguntei inicialmente na nossa live se você seria seu próprio cliente, com certeza você deve estar respondendo a pergunta, mas eu tenho um monte de deficiência. Dentro do nosso ecossistema, ainda que você tenha algumas pendências para resolver, algumas construções de conhecimento, você já consegue ter resultados se você tiver uma base sólida, que é o que a gente prepara a vocês. Show de bola. Tem alguém que falou que só dinheiro? É, só dinheiro. Dinheiro é commodity, né? Você tem uma banco aí com 60 mil pessoas com dinheiro. O dinheiro não é o problema. O problema é saber aplicar. É ter o conhecimento para aplicar. Com dinheiro aí na mão, tem até gente fazendo cagada com dinheiro, comprando CDB do máximo aí, que eu vi que vai limitar, que vai até mudar a regra do FGC, comprando em tigrinho, tem gente fazendo o que nem você imagina. Então dinheiro é commodity, dinheiro tá aí, dinheiro é só um número na mão ali, um cheque na mão de cada um, mas o que interessa é quem sabe de fato detectar a oportunidade e conduzir ela até o final. E aí, se o investidor fala não tem problema, eu tenho aqui um banco gigantesco de cliente, eu vou para outro aí. E alguém vai querer essa oportunidade. É basicamente essa a solução do ecossistema. Show de bola, Marcelo. Quem quiser receber o mini curso agora de matrícula e avaliação de imóveis, entender como é que funciona isso na prática, só digitar aqui, comentar aqui, matrícula, que eu vou liberar para você esse mini curso. Você vai receber no direct um formulário, só preencher, que a gente vai liberar acesso ao maior portal de educação de investimento imobiliário do Brasil, Imobeduc. Você vai ter acesso a esse conteúdo. São mais de 3 horas de aula, tá? De matrícula e avaliação de imóveis. Tenho certeza que vai mudar seu jogo, tá bom? Só digitar aqui, matrícula e receber o seu acesso. Marcela, show de bola, né, Marcela? O pessoal aí, eu tenho certeza que curtiu. Quem aqui agora quer assessorar? Coloca para mim nos comentários aí. Quem quer assessorar? Quem quer assessorar? Visite lá o perfil da Marcela Carillo Leilão, que ela publica conteúdos diários sobre assessoria, né? Explicando como funciona esse mercado e como monetizar o conhecimento, né? E o conhecimento, né, Marcela? Esse mercado tem crescido, né, de assessoria, cresceu do jeito errado, né, com ticket baixo, cobrando barato, mas agora a gente reformulou esse modelo, né, assessoria crescendo de maneira, remunerando da maneira correta, posicionando o assessor da maneira correta e, obviamente, vai elevar o nível do mercado como um todo, né? Exatamente, a gente está mudando o mercado, foi disruptivo, tudo que a gente está fazendo, a gente está mudando o posicionamento do mercado. E eu até falei para você, né, quando eu estive em BH o mês passado, que se eu tivesse começado na assessoria com esse ecossistema formado, eu teria poupado um monte de dores que eu tive no passado, porque a gente tem muitas coisas para... essa questão de posicionamento, quando eu comecei no mercado de assessoria, Renan, eu falava para o investidor, 10% na tradicional. Ele falava, não, mas tem uma advogada que me cobra 3%. Tem um outro assessor que me cobra 5%. E aí eu falava para eles, então tá bom, pode ir para eles, não tem problema. Eu sou 10%, eu sofri bastante para mostrar o meu diferencial. O que eu consigo fazer diferente dessas pessoas que cobram 3%, que cobram 5%. Eu mostrei para esses investidores o meu diferencial, mostrei os resultados que eu consegui das minhas operações e como que eu valorizo o meu trabalho. Porque se for para eu ganhar pouco, eu não vou fazer. Eu vou fazer só as minhas arrematações próprias.
Então, essa mudança de perspectiva, questão de autoridade, você se posicionar no preço correto e justo para o assessor, isso é novo no mercado. A gente está colocando o assessor num outro patamar para que ele receba uma remuneração justa e principalmente o investidor, tá? Porque o investidor pode estar me ouvindo aqui falar e achar que a gente está querendo cobrar mais, ganhar dinheiro em cima das costas dele. Não é isso. O nosso grande diferencial do mercado é que a gente vai te entregar as oportunidades e de fato tem dinheiro. Não é um banco de lista de Excel que você entra lá e você escolhe o imóvel, você que precifica esse imóvel, você que define se tem preço. Eu vou atrás de todas as informações. Eu que faço todo esse trabalho para você. A gente faz a análise jurídica dele, a gente cuida do pós-arrematação, a gente cuida da venda, se essa escolha for modalidade de assessoria caixa forte. E isso, a assessoria convencional que tem no mercado lá fora, não te entrega. Então, o investidor que estiver ouvindo aqui a live, não é que a gente está querendo ganhar dinheiro. Pelo contrário, a gente pode te garantir que a gente entrega muito mais resultados do que outros assessores lá fora. E a responsabilidade, né? Responsabilidade de fazer aquilo que faria com capital próprio. Né? Exatamente. Então, eles são assessores, eles não são assessores de profissão que vivem de comissão. São assessores por uma questão momentânea, né? Estão pegando uma oportunidade que eles comprariam para eles e estão entregando para o investidor. E mais, inclusive com a possibilidade deles ganharem só se der lucro no final. Se não der lucro, Exato. não vai ter comissão nenhuma, vai ter trabalho e não vai ter comissão nenhuma, né? Então, no final das contas, esse tipo de posicionamento mostra a seriedade de quem está trabalhando, né? Ou seja, eu não vou, se você não ganhar, eu não vou ganhar, né? Então, isso é muito legal. Na modalidade Caixa Forte é exatamente isso que acontece. Ó, show de bola, obrigado, Marcela. Quarta-feira que vem nós estamos de volta aqui. Sempre trazendo conteúdo sobre assessoria, um tema novo. Muita gente que quer entrar no mercado, quer mudar de vida, assessoria é o caminho, tá? Se você não tem capital para começar a investir em leilão, você tem que começar com assessoria, não tem como, tá? E a assessoria aqui é um braço que certamente vai proporcionar resultado acima da média para você. Digita lá, ó. Deixa eu colocar só seu Instagram aqui enquanto o pessoal vai digitando matrícula aí. Marcela Carilo Leilão. Ó. Deixa eu colocar aqui. Sigam a Marcela aqui, ó. Marcela Carilo Leilão. Ó. Marcela Carilo Leilão. Só clicar lá, seguir a Marcela e vamos pra cima. Beleza? Tamo junto, galera. Valeu. Quarta, meio-dia e 37. Toda quarta aqui, meio-dia e 37. A gente tá com a Marcela aqui batendo papo sobre assessoria. Valeu, galera. Tchau, tchau.